Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre sinais do autismo em bebês. A gente sempre escuta muito falar sobre o fechamento do diagnóstico, a maioria dos diagnósticos são fechados depois dos 2 anos de idade, mas antes de fechar um diagnóstico existe todo um histórico que a família veio observando na criança. É importante lembrar que cada criança tem características únicas. Não é porque as características do seu filho tenham sido diferentes da minha filha que a minha filha não é autista ou que o seu filho não seja autista, tá? Bom, eu já contei aqui em outros vídeos quais foram os sinais do autismo da Manu de 0 a 2 anos de idade, que foi quando ela fechou o diagnóstico. As características principais da Manu eram problemas no sono, distúrbios de sono bem complicados. A Manu, ela tinha uma questão sensorial muito grande, principalmente com contato físico. Ela não gostava muito de toque, de pessoas que não fossem eu ou o pai dela. E ela também tinha muitas questões sensoriais com texturas, ela chorava demais. Esses foram os principais sintomas. Enfim, de modo geral, a Manu era um bebê muito agitado. Porém, uma das características do autismo em bebês que chama muito a atenção é totalmente o contrário do da Manu. São características que chamam muita atenção em bebês, são bebês que são extremamente quietos, bebês que não interagem, bebês que não demonstram reações quando fazem brincadeiras, que é muito difícil você conseguir tirar um sorriso, que não se interessa quando você move objetos próximo dele, que não se interessa por brinquedos e nem brincadeiras, bebês que não têm contato visual, principalmente com a mãe durante a amamentação. E é aquilo que eu falei, é muito complexo isso do autismo, porque cada criança é muito única. Porque tudo isso que eu te falei agora é totalmente o contrário do que eu vivi com a Manu. E hoje em dia, quando a gente pesquisa na internet, a gente encontra muito esse padrão, digamos assim, né? Do autismo em bebês. Bebês que são extremamente quietos, bebês com atrasos de desenvolvimento, bebês que não tentam se comunicar, seja com fala, seja apontando. E tudo isso a Manu fazia. A Manu foi um bebê que ela olhava muito no olho. O período de amamentação com a Manu foi um período muito gostoso, de muito contato, de muita troca. A Manu, ela ria demais, qualquer brincadeira que a gente fazia com a Manu, ela ria muito, ela era uma criança muito risonha. Porém, era algo que acontecia só dentro de casa, num ambiente fechado. Quais são as coisas que eu posso ficar atenta com o meu filho? Então, vamos lá. Tudo que for extremo, tudo que for muito, você fica atenta. Então, ou seja, se a criança é muito agitada, você vai ficar atenta. Se a criança for muito calma, você também vai ficar atenta. É importante também destacar que não é porque seu filho tem uma ou duas características que ele já está dentro do espectro autista. Às vezes é alguma área, alguma coisa que você não está estimulando bastante ou que seu filho precise de mais estímulo do que uma criança da idade dele. Então vamos lá. Se seu filho for uma criança que não está olhando nos seus olhos, um bebezinho de poucos meses, uma criança que quando você mexe objetos, ele não se interessa e que você percebe que ele tem a visão perfeita, que ele olha, ele direciona a cabeça para as coisas, mas se você chama ele, ele te ignora. A criança que chora sem um motivo e você vê que ele não tá com dor, com nada, crianças que têm problemas no sono, são tudo características que precisam ser avaliadas. É muito importante você chegar a fazer todas essas anotações, relatórios, porque não é porque a criança ficou uma semana dormindo mal que ela tem um problema de sono, que ela tem algum transtorno no sono. Às vezes pode ser um dentinho, pode ser alguma coisa. Isso são características presentes no comportamento diário da criança, tá? Então, anotem tudo, levem para o pediatra de vocês, levem as dúvidas de vocês sempre. Eu falo para anotar porque no momento que a gente chega no pediatra, a gente está sempre muito nervoso, então é muito comum a gente esquecer as coisas, não omita coisas.
sobre a fala, porque a gente sempre se preocupa muito com o autismo quando chega a fase dos 2 anos, porque é quando a gente está esperando que a criança já esteja se comunicando e ela não está falando. Mas muito antes do atraso da fala, existem vários outros sinais que a gente pode ficar. Desde os desenvolvimentos, dos marcos do desenvolvimento, quanto pequenos sinais como a falta de olhar, a falta de interação, tá certo, pessoal? Então, assim, não estipule uma regra para o diagnóstico do autismo. As características do autismo são muito amplas, então todas as características que você vê que o comportamento do seu filho está levantando uma suspeita, anote tudo, filme, relaxe, anote a frequência que isso aconteça, para que você sempre passe isso para os pediatras, tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês e tchau!